Curitiba tá quente. Então, graça e paz, Deus nos abençoe. Vamos ler uma palavra de Deus que diz em João, capítulo 7, do versículo 37 ao 40, para dar início ao nosso culto de hoje. Versículo 37 diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Esse é o Jesus. E hoje nós já temos esse Espírito do qual Jesus estava falando aqui, né? Hoje, esse Espírito está nos ensinando, nos orientando. Quando a gente não entende a palavra de Deus, quando a gente lê, quando a gente não tem às vezes lê aqui um baralhado de palavras ali, mas o Espírito está nos orientando, nos ensinando. Esse é o Espírito que Jesus estava falando. E quem quer vir após ele, venha e beba da água, que é o próprio Cristo. Espírito Santo que nos orienta dessa forma. Ele é profeta, sim. E nós somos o profeta de Deus aqui também, através do Espírito Santo que nos orienta dessa forma e nos dá o discernimento, dá o entendimento de que nós precisamos. Quando a gente está com problemas, Ele nos conforta. A gente perde um ente querido, Ele nos conforta. O Espírito Santo do qual Jesus estava falando aqui. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos hoje na casa do Senhor, aqui na Tua casa. Mais um dia que o Senhor nos trouxe a essa casa, Senhor. Está as portas abertas, esperando o Teu povo, o Teu rebanho, do qual o Senhor é o pastor. O Senhor vem nos trazer, Senhor Deus, quando praticamos algo até que não lhe agrada, o Senhor está nos orientando, o Teu Espírito Santo está nos ensinando a fazer as coisas do qual o Senhor agrada. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui, porque o Senhor vai nos falar através do profeta, da boca do Teu servo, Senhor, do pastor, e o Senhor já tem falado através dessas palavras que eu li. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor tem nos dado, a qual não volta vazia quando é lançada, Senhor, e que o Espírito Santo sempre faça parte da nossa vida e que esteja nos orientando a seguir os passos certos, Senhor, em direção ao alvo que é o Senhor Jesus. E que nesse caminho ao qual percorrermos, nós possamos estar também ensinando outras pessoas a conhecer esse rio de água viva, qual é o Senhor Jesus, do qual é o Teu Filho amado que o Senhor trouxe ao mundo para nos trazer a salvação. E do qual daqui a uns dias já estaremos comemorando o Seu nascimento aqui, junto ao povo. Muito obrigado, Senhor Deus, permaneça conosco no restante desse culto, nos oriente, nos ensine, faça com que compreendamos realmente a palavra que o Senhor tem para nós hoje, e que não somente a compreendamos, mas que possamos colocar em prática o que temos aprendido aqui na Tua casa, nos cultos e nas escolas dominicais a qual pertencemos e fazemos parte. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Palavra com louvor. Vou cantar um pouquinho. Graça e paz, que nós sejamos abençoados mais um momento na presença do Senhor, e nada melhor que nós nos achegarmos diante de Deus com ações de graças. Vamos lá então, por tudo que tens feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, nós já vamos agradecer já. Mesmo assentados, querem ficar em pé, fiquem à vontade, mas que essa gratidão saia bem gostoso dos nossos lábios, do nosso coração.
Os homens me ajudem na parte que tem que repetir, viu? Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu venho te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. No fim deste dia, Senhor, nós queremos oferecer a Ti, em formas, Pai, de melodia, toda a nossa gratidão, nosso louvor, pelo que o Senhor fez neste dia, pelo que o Senhor está fazendo durante essa semana. Graças nós te damos, Pai, porque és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigada, Pai, porque podemos mais uma vez estarmos na Tua presença, que nós, ó Pai, realmente sejamos nessa noite, Senhor, renovados, vivificados, Senhor, na força do Teu poder, na força do Teu Espírito Santo, Senhor. Que nós sejamos, ó Pai, renovados no Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Amém, Senhor. Nós vamos cantar um canto que diz que nós queremos ser renovados e vivificados pelo Senhor. Eu creio que no final de um dia a gente fica meio cansado, né? Então que o Senhor esteja renovando as nossas forças, nosso vigor para a glória, para a honra dEle. Espírito de Deus, venha renovar o meu viver e encher de nova vida todo dia. Quero ser a bênção que o Senhor agora faz me ver, as tuas maravilhas com amor. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta minha fé que eu possa ver e ver maravilhas. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta minha fé que eu possa crer e ver maravilhas. Espírito de Deus, venha
assim seja, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, espirituais, para crermos, Deus, que o Senhor é um Deus maravilhoso, poderoso, para operar, Senhor, infinitamente mais além daquilo que nós pensamos, Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja fazendo isso em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, pastor? Louvado é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Bom estarmos aqui para esse tempo de oração, de louvor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro do profeta Daniel, capítulo 10. É muito interessante como Deus vai falando conosco e, de fato, como o Espírito do Senhor, Ele testifica nos corações e vai nos orientando acerca daquilo que Ele quer falar conosco, né? Porque o Darcy, quando ele leu ali o Evangelho de João, e ele compartilhou conosco acerca do Espírito Santo que nos foi dado por Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo é glorificado, após sua glorificação, o Espírito Santo nos é dado. Ele tem um encontro com os discípulos, depois de ressurreto, Jesus aparece aos discípulos. E numa das reuniões, então, que ele tem com seus discípulos, ele sopra, né, sobre os discípulos o Espírito. Mas o derramar mesmo do Espírito Santo só viria dias depois, quando eles estão reunidos durante as festas de Pentecostes, né, e reunidos em oração, o lugar onde eles estavam ali, o Espírito Santo desce sobre eles, como que línguas de fogo sobre cada um deles. E eles passam a falar, então, em outras línguas das nações, línguas maternas, línguas que vão servir para que o Evangelho se tornasse conhecido dos homens e mulheres que estavam ali. De uma maneira extraordinária, muitas pessoas são impactadas por este mover. Está certo que alguns ficaram perplexos, escarneceram e tal, mas o resultado foi 3.000 almas batizadas naquele dia. Amém por isso? E quando Darcy estava compartilhando, ele falou que, de fato, quando nós recebemos o Espírito vai cumprir um propósito nas nossas vidas. Qual é este propósito que o Espírito vai cumprir nas nossas vidas? Vai nos guiar, ele vai nos ensinar. Eu lembro que o Darcy falou bem assim, a gente lê a Bíblia e essas palavras que às vezes ficam embaralhadas na cabeça da gente, o Espírito, ele nos dá, então, o discernimento, a compreensão da palavra. E não é assim mesmo? É assim mesmo que acontece. E eu digo assim, ainda que você não tenha o conhecimento contextual, acadêmico, histórico, geográfico daquele texto que você leu, o Espírito fala com você de maneira muito particular aquilo que precisava ouvir de Deus. Amém? Porque o Espírito é aquele que vai nos dar o entendimento do que Deus quer, da palavra de Deus, para as nossas vidas. Aí, né, a Cleide vem ministrar o louvor, nós pudemos cantar, né, graças a Deus. Não, nós homens não conseguimos ajudar muito a Cleide, né, no cântico, porque né, eu não sou músico e pelo jeito Darcy também não sei se o Vanderel não. O Darcy é músico? O Vander é músico? Escondendo ouro, vou pegar você um culto aí, hein? Né? Então, por isso que melhorou depois que ele chegou, né, a parte masculina aqui. E nós cantamos, mas quando então a Cleide foi orar, antes de eu assumir aqui a palavra, ela fez a seguinte oração, ela disse assim: Senhor, abre os nossos olhos. Não é? E a palavra que eu quero repartir com vocês vão entender porque que eu fiz esse comentário. Está lá em Daniel 10. Diz assim, ó, Daniel capítulo 10. No terceiro ano de Ciro,
rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Precisa falar mais alguma coisa? Não tem tudo a ver? Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Aí continua o texto, aí nós vamos para o verso 10 agora. Eis que certa mão, verso 9, vamos começar no 9, né? Aliás, 8. Fiquei, pois, eu só, contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido o rosto em terra. Aí então 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amém. Até aí. Gente, olhando esse texto, um texto muito rico na sua mensagem, eu quero destacar aqui 2 coisas em primeiro lugar. Primeiro, a palavra que vem do Senhor para Daniel. Segundo, a palavra que é do Daniel para o Senhor. Perceberam isso na leitura? Nos primeiros versos que eu li, 10, 1 em diante, e depois do versos 10 em diante, no primeiro bloco, vem a palavra de Deus para Daniel. No segundo, é Daniel falando com o Senhor. Tá certo, gente? Então, eu posso dizer para você que quando nós nos dispomos a ouvir, compreender, receber e conservar no nosso coração a palavra de Deus, quando nós dirigimos nossa palavra a Deus, Deus também vai receber e vai acolher a nossa palavra. Você entendeu? Faz sentido? Muito bem. Segundo lugar, quero destacar aqui nesse texto, que esse texto ele está falando de uma guerra, de uma batalha, de dias que viriam e dias que seriam difíceis. Então esse texto, ele fala de 2 tipos distintos de batalha, de guerra. Ele fala, primeiramente, de uma batalha, de uma guerra que é estritamente, especialmente espiritual. Mas que essa batalha que é espiritual, ela não é só travada no nível espiritual, subjetivo, né? É transcendente, ela é travada, ela acontece aqui, ela nos envolve, ela nos compromete.
quando Daniel recebe uma palavra, a palavra de Deus, então nós lemos que foi revelada uma palavra a Daniel. Daniel teve a revelação de uma palavra. E em relação à palavra que lhe foi revelada, ele diz que era uma palavra verdadeira e que envolvia um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Correto, gente? E aí ele vai e aplica, porque a visão era grande, que é o que nós lemos depois, nos versos 8 e 9. O verso 8 diz: fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. Então, Deus deu uma grande visão para Daniel, uma visão em relação à qual Daniel teve inteligência da visão, e ele se aplicou a orar, ele aplicou o seu coração a compreender essa palavra. E durante 3 semanas ele fez o quê? Pranteou. Ele chorou durante 3 semanas e aplicou o seu coração a compreender esta visão. E quando então o anjo do Senhor vem até Daniel e toca nele, e depois fala com ele e manda ele ficar em pé sobre os seus pés, porque o anjo estaria falando com ele, está claro que nesse texto, e o anjo diz que, quando o anjo ouviu, e ele diz assim, no verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Está falando do que aqui? De uma batalha espiritual. Você entende isso? Está falando de uma batalha espiritual. Eu quero chamar a tua atenção, meu irmão, que quando nós recebemos uma palavra revelada de Deus, quando Deus está falando conosco, e Deus nos dá uma palavra, e a palavra de Deus é verdadeira, e quando Deus fala com você, você não vai dizer, eu acho que. Você sabe, eu sei. Você vai dizer, eu sei. Quando a gente diz, eu acho que, é porque a palavra não veio de Deus. Porque a palavra que vem de Deus é verdadeira, e ela traz certeza no coração. Ela traz entendimento, nos dá uma grande visão, e nos dá a inteligência dessa visão. Compreendeu? Está claro isso? Mas batalha existe. E eu quero dizer para você que todo crente em Jesus é soldado em batalha. Todo crente em Jesus é soldado em batalha. Todo crente em Jesus é soldado do exército de Cristo. Está arregimentado no exército de Cristo. E a nossa batalha, a nossa guerra não é carnal. Não é contra carne nem sangue, como diz as Escrituras. É contra o quê? Lá em Efésios diz, contra principados, dominações, potestades e forças espirituais neste mundo tenebroso. É contra esses poderes, que em outro lugar na Bíblia é chamado de poderes do ar, ou potestades do ar. São os reis espirituais. Esse ser que estava por detrás do reino da Pérsia. Mas o príncipe do reino da Pérsia nos resistiu por 21 dias. Resistiu quem? O anjo que veio falar com Daniel. Resistiu quem? Miguel, que veio em luta, em auxílio a este anjo que tinha a resposta do choro e do coração de Daniel, que se aplicou a conhecer a palavra de Deus. Está compreendendo? Então, toda vez que um crente em Jesus pranteia diante de Deus por algo que Deus está revelando, que Deus está mostrando,
quando o crente em Jesus está buscando conhecimento de Deus para a sua vida, entenda o seguinte: existe batalha. Existe batalha. Porque o conhecimento de Deus na nossa vida traz renovação na nossa mente. E a renovação da nossa mente é transformação na nossa vida. E a transformação da nossa vida transforma a realidade que está à nossa volta. O mundo é transformado e abençoado na medida que cada pessoa que conhece Deus tem sua mente renovada e sua vida transformada. Compreendeu? E aí, este poder do ar, ou reino, ou império das trevas, como está escrito lá em Colossenses, que diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nós vamos ter a clareza que existe dois poderes nesse sentido. Existe o império das trevas, que tem o seu comando e suas forças espirituais, e são 2/3 dos anjos, um terço dos anjos caídos, quase troquei aqui, né, que estão envolvidos aí, pelo menos lá atrás, né? Eu já ouvi alguém dizendo assim, que como o diabo não cria, ficou num terço que existia, e aí, mas como Deus cria, é outra história, né? Né? E Jesus Cristo, como diz a Escritura, o reino do Filho do seu amor, então o reino de Jesus, com os outros 2/3 de anjos que não são os caídos. Ok, gente? Existe esse conflito, essa batalha que é espiritual. E essa batalha existe, e o motivo dessa batalha é você, sou eu, é a humanidade, é a nossa salvação, é a nossa santificação. Você lembra que certa vez, 2 mulheres foram levadas à presença do sábio Salomão, do rei Salomão, porque ambas estavam grávidas e tiveram os seus filhos, mas uma morreu e a outra quis ficar com o filho que permaneceu vivo. E nessa demanda, elas foram até Salomão para julgar a causa delas. E Salomão, então, diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos cortar ali no meio e cada uma fica com metade. A mãe, que era a mãe mesmo, imagina que ela ia querer isso para o seu filhinho. Então, ela abriu mão, porque ela preferia ver o seu filho vivo na mão da outra do que morto. Entendeu? Aí, Salomão, nessa atitude, ele discerniu quem era realmente a mãe do neném e falou: ó, é o teu filho, pode levá-lo. E julgou a causa daquelas 2 mulheres. Aquelas mulheres estavam disputando o filho. Uma era mãe de fato, a outra não. É a mesma coisa. Nós estamos sendo disputados. As pessoas estão sendo disputadas. De um lado, nós temos o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. E Ele quer nos conquistar por amor. E do outro lado, nós temos o reino das trevas, onde Satanás governa. E ele quer nos conquistar por barganha. Você entende isso? Ele quer nos conquistar através do pecado para nos fazer escravos. Então, é uma luta. Há uma batalha. Essa batalha, ela é espiritual. E o crente em Jesus, ele está em batalha. Agora, como é que nós vencemos essa batalha? Então, terceiro, essa é uma batalha que se vence em oração. Essa é uma batalha que se vence em adoração. Essa é uma batalha que se vence em jejum.
Essa é uma batalha que se vence quando nós aplicamos o nosso coração a compreender a palavra de Deus. É onde nós começamos. Ou seja, nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos compreender a palavra, nós precisamos receber a palavra e nós precisamos conservar a palavra de Deus no nosso coração. Tem muita gente que ouve a palavra, mas não compreende a palavra. Tem pessoas que ouvem, até compreendem a palavra, mas não recebem a palavra no seu coração. Tem pessoas que ouvem, compreendem, recebem, mas não conservam a palavra no coração. É Mateus 13. O semeador saiu para semear. E parte da semente caiu, à beira da estrada. Os passarinhos vieram e comeram. Ele ouviu, mas não recebeu. Depois jogou, caiu entre os espinheiros. É aquela pessoa que ouviu, recebeu com alegria, ouviu, recebeu, mas o espinho sufocou. Ele não. Veio a luta, veio a prova, veio a dificuldade, ele recebeu, ouviu, recebeu, mas não conservou, não é? Tem um outro que caiu no meio das pedras, cresceu logo, ouviu, recebeu, mas como o sol logo veio e queimou, não conservou. Mas teve aquela semente que caiu no solo fértil, ouviu, compreendeu, recebeu e conservou a palavra. Amém, queridos? Quem tem inteligência, quem tem a compreensão da palavra, quem tem inteligência da palavra, é aquele que ouve a palavra de Deus, ou seja, escuta Deus. Como que nós vencemos a batalha? Escutando a voz do comandante e seguindo o comando dele, ouvindo o Espírito, se deixando guiar pelo Espírito, bebendo da água do Espírito, tendo os olhos abertos para ter a visão, a grande visão que o Senhor tem para nós e a inteligência dessa visão. Vocês viram como está encaixado? Você pode dizer amém para isso? Nós fomos chamados, então, para ouvir, receber, compreender e conservar a palavra do Senhor no nosso coração. Palavra que é verdadeira, palavra que é revelada, palavra que traz uma visão, uma grande visão para as nossas vidas e mostra o conflito que está presente no mundo, mostra a batalha espiritual. E aí, se você ir lá para o Evangelho de João, no capítulo 14, quando o Senhor Jesus está nos ensinando algumas coisas, nós vamos perceber lá, e eu quero destacar esses 3 pontos. Primeiro, que Jesus Cristo foi adiante de nós para nos preparar uma morada. Segundo, que Jesus Cristo, Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por meio de mim. Verso 6. E terceiro, versos 13 e 14, Jesus vai dizer assim, pedireis o que quiserdes, e vos será dado. Quando eu ouço a palavra e recebo a palavra, e eu respondo a palavra, Deus também vai ouvir a minha resposta. Deus vai ouvir minha resposta. Deus vai me compreender. Deus vai receber. E Deus vai guardar a minha oração. Tiago diz assim, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Você pegou a lógica aqui? Da mesma maneira que eu vou proceder com Deus, Ele vai proceder comigo, quando eu responder a palavra que Ele traz para a minha vida.
Quando eu falo com ele, palavra, ele escuta. E ainda que eu não saiba ser inteligível ou claro o suficiente na minha oração, no que eu devo ou não pedir, ou agradecer, ou falar com Deus, ele compreende. Eu quero dar um exemplo. Ana, mãe do grande profeta Samuel. Quando ela vai no templo, a última vez que ela vai ao templo, porque eles iam anualmente, então a última vez que ela vai no templo, antes de engravidar de Samuel, ela se prostra diante do Senhor. Ela chora na presença do Senhor. Ela move os lábios. Ela movimenta os lábios, mas dos lábios dela não sai palavra alguma. Mas vem cá, ela não estava clamando ao Senhor? Ela não estava falando com Deus? Ela não estava trazendo uma palavra, ainda que não dita, ela não estava trazendo uma palavra para Deus? E Deus não viu a palavra dela? Deus não viu o clamor do coração dela? E Deus não compreendeu o que realmente ela estava buscando e ela queria? E Deus não recebeu a Ana com a oração dela? E Deus não conservou esta oração de Ana, no sentido de que, quando ela sai do templo, o sacerdote que está lá, o Eli, vira para Ana, conversa com ela e depois diz: seja feito, segundo a tua necessidade. E ela foi alegre, falou com seu esposo, Eucana, e eles então namoraram, e depois nasceu quem? O Samuelzinho. Está claro então, não está? Como que é? Isso é um princípio. Então essa batalha, Ana estava numa batalha. Qual que era a batalha da Ana? A batalha da Ana não era contra a outra esposa do Eucana. Porque esse homem tinha duas mulheres. Ana e... eu não lembro o nome da... Penina, isso, Ana e a Penina. Ele quando foge os nomes. E a Penina, ela ficava provocando Ana. Como dizia o Ismael Augusto quando era criança, ficava inticando. Né? Ficava inticando a Ana. Né? Ficava ali oprimindo e tal. E por mais que o Eucana desse porção dobrada para Ana de todas as coisas, demonstrasse seu amor, não estava sendo suficiente. Ela tinha uma batalha, ela estava numa luta. Ela venceu a luta. Como alguém diria, aos pés do Senhor. Nós cristãos vencemos as lutas prostrados. Um soldado ou um lutador, quando vai lutar, ele se posiciona assim, né? O cristão, quando vai lutar, ele se joga no chão. Ele se prostra diante do Senhor. E deitado diante de Deus, rosto na terra, no pó, como a gente diz, eu vou para o pó, a gente vence as lutas. E não foi isso que Daniel fez? Por 3 semanas ele pranteou, ele chorou, ele acabou se fragilizando, porque ele estava num propósito de abstinência de alimento. Ele estava enfraquecido, né? E a palavra diz claramente, né? Esse estado de Daniel, a condição dele. E Daniel perseverou. E o anjo veio, tocou Daniel. Na hora que o anjo tocou Daniel, ele se colocou de joelhos e com as mãos no chão. Aí o anjo fala com ele de novo e manda ele ficar em pé. Aí ele põe sobre os seus pés, ainda que trêmulo. Mas fica em pé. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, quem nos põe em pé é o Senhor. Amém? Nas batalhas desta vida, que são, na verdade, espirituais, mas que nós vencemos aqui, Deus vem, nos toca, Ele nos põe em pé,
é Ele quem nos dá a vitória. Amém? Qual é a batalha? Ou quais são as batalhas que você tem enfrentado nestes dias? Deixa eu dizer uma que nós temos que estar sempre enfrentando. Eu falei disso quando citei as duas mães que foram até o rei Salomão. Eu quero convidar você a olhar para o teu redor, para a tua volta. E olhar as pessoas que ainda não nasceram de novo. Para as pessoas que de alguma maneira estão sendo gestadas. E estão ali esperando a hora de alguém ir lá fazer o parto. Para nascer para uma vida nova. Eu estou desafiando você a entrar em batalha pela vida de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Amém? Segundo, estou desafiando você que já conhece a Jesus, entrar em batalha, primeiro pela sua santificação. Segundo, para ser um cooperador de Deus na santificação da vida de outras pessoas. Você pode dizer amém? Eu quero dizer para você que nessa batalha, se ouvirmos a voz de comando e fizermos aqui como o Daniel fez, aplicarmos esses princípios, nós sabemos quem vai ser vencedor. Você. Eu anotei uma frase que um pastor disse esses dias. Diz assim: com Deus é maioria. 2 com Deus é covardia. Não é? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, e tudo que concordarem em oração pedindo, eu atenderei. É covardia, não é? Daniel, no caso dele, nós lemos no verso 8, achei-me só. Ele estava só. Já era a maioria. Agora imagina nós juntos, clamando com o mesmo propósito. Vai ser covardia para o reino das trevas. Porque o Senhor é conosco. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Você pegou o princípio, agora aplica ele nas coisas da sua vida. Vou dar um exemplo para você. Certa vez uma irmã veio conversar comigo que ela foi trabalhar numa loja e ela estava se sentindo muito oprimida dentro daquela loja. Porque ela era a única pessoa dentro daquela loja que cria em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e as outras pessoas, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, eram pessoas que tinham as suas práticas religiosas e suas simpatias, isso e aquilo. E ela veio conversar comigo para eu orar, para que Deus pudesse abrir a porta de um novo trabalho para ela, isso e aquilo. Eu falei: filha, você já perguntou? Porque quando eu falei para ela: filha, quando você começou a trabalhar, você lembra que você falou que isso foi resposta de oração? A gente não estava orando por isso? Ela: é, pastor. Então, se foi uma resposta de oração, e você está lá porque Deus te colocou lá. E se Deus te colocou lá, é para quê? O que vai ser mais forte, as trevas ou a luz? Quem é mais forte na batalha? Entendeu? Então pega esse princípio que foi colocado aqui e aplica. Outra vez eu vi um pastor testemunhando que era de madrugada, inverno, uma noite chuvosa, e tocou campainha do sobradinho onde ele morava, e ele pôs um roupão e desceu, e tinha uma irmã que morava próximo ali da quadra dele, todo desesperado, porque o marido havia chegado em casa tarde da noite, alcoolizado, e ela foi lá pedir socorro ao pastor. E ela falou assim: pastor, me socorre, me ajuda, porque meu marido chegou em casa com o diabo no corpo. E Deus deu uma presença de espírito para o pastor, e o pastor virou para a irmã, naquela reação às vezes meio natural, e falou: minha irmã, mas ele te encontrou com quem?
Ela disse, o pastor conta que não deu nem tempo de continuar a conversa, que ela virou e falou: entendi, pastor, tchau, e foi embora. Ou seja, se o marido chegou com o diabo no corpo, tinha que ter encontrado a esposa dele, que era crente de Jesus, com quem? Com Jesus. Compreendeu? Aplica esse princípio. Eu tenho certeza. A palavra que diz que nós em Cristo somos mais que vencedores é nessas questões também, nessas áreas e tantas outras da nossa vida. Então feche seus olhos, vamos ter esse momento de oração. Você possa estar trazendo diante de Deus, nosso Pai, agora as coisas do seu coração, trazendo diante de Deus as tuas coisas de pessoas que, quem sabe, têm procurado você, falado do coração delas para você, quem sabe pessoas até que pediram para você interceder por elas, quem sabe nessa hora você tem que trazer alguém da sua família diante de Deus em oração. Quem sabe agora você tem que trazer o seu trabalho, ou pessoas do seu trabalho, enfim, aquilo que está no teu coração e que o Espírito Santo te mostra nesse momento, e aquilo que você pode trazer em oração diante do altar de Deus, da presença do Senhor. O Senhor te dá a visão, o Senhor te mostra, o Senhor abre os teus olhos para você enxergar, para que você veja também a glória dele se manifestando. Traz isso em oração, fala com o Senhor. Sim, Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como lemos nas Escrituras, em momento algum Daniel ficou desamparado. Como está escrito, desde o primeiro dia em que ele aplicou o coração dele a buscar o Senhor e a Tua palavra, o Senhor o ouviu, e o Senhor liberou o anjo com a resposta. Houve uma batalha, mas Daniel não desistiu, ele perseverou. E ele obteve então a vitória nessa batalha. Pai amado, eu sei que aqui os teus filhos também têm buscado o Senhor e tem perseverado. Eu creio, nenhum de nós entramos aqui hoje para este encontro. Sim, não entramos aqui por acaso, mas estamos aqui porque nosso coração tem sede de Ti. A nossa alma tem fome do Senhor e da Tua palavra. E Pai, em nome de Jesus eu oro para que haja uma liberação de unção sobre cada vida que está aqui, segundo a Tua palavra e segundo a necessidade de cada um. E Senhor, eu oro para que o Senhor possa nos usar como embaixadores, cooperadores, como soldados arregimentados no exército de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que anuncia as boas novas, que prevalece contra os portais do inferno. Sim, Pai, em nome de Jesus, toca as nossas vidas agora com Tua unção, com Tua virtude, com o Teu poder. Consolida Tua palavra em nossos corações. Espírito Santo, nos guia em nome de Jesus. Ao sairmos daqui, eu oro para que possamos fazê-lo renovados, fortalecidos e abençoados pela palavra e pelo Espírito do Senhor. Em nome e no sangue poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue da redenção e pela autoridade do nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Invocamos a bênção de nosso Deus. Sim, que a bênção do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, seu amor e seu zelo pela vida dos que lhe pertencem, seja sobre nós e sobre aqueles que sinceramente o buscam. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.
Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos saudar na graça e paz de Jesus. Amém.